Paz do Senhor, meus amados, estamos aqui no projeto Estudando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, direto aqui do templo da Igreja Batista Vida Plena, aqui com a produção do nosso Sérgio Medeiros Produções, foto e vídeo, você encontra lá no Instagram, ok? E hoje nós vamos falar sobre 2 Samuel, capítulo 9, que começa dizendo o seguinte: certa ocasião, Davi já governando, reinando Israel, ele fez uma pergunta: resta ainda alguém da família de Saul? De repente alguém pode perguntar assim: será que ele quer matar todo mundo da família de Saul para não correr nenhum risco no seu governo? Não. Ele vai dizer o seguinte: a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então, olha só, irmãos, Davi já teve várias vitórias, Davi já largou o seu governo, Davi ele tem bases militares em várias regiões, Davi está com o governo, mas agora ele parou, lembrou do grande amigo que ele teve de décadas atrás, e ele para pensar: será que eu estou de fato fazendo justiça? Não só ao meu reino atual, mas ao meu grande amigo Jonatas, que já morreu, mas será que ele deixou algum filho, alguém da família de Jonatas Então, olha só, irmãos, a sensibilidade desse governante, que se fosse outro, no auge do governo de Davi, em que ele se encontrava, não estaria se preocupando com ninguém. Mas Davi, ele parou para fazer essa pergunta. E ele pergunta o seguinte: a quem eu possa mostrar lealdade? Porque não adianta você ter lealdade e não mostrar, irmão? Então essa lealdade não vai fazer diferença alguma se você não mostra a lealdade que você tem a alguém. Então, chamaram Ziba. Alguém lembrou que Ziba era um dos servos de Saul na época em que Saul governava. E foram lá e Ziba se apresentou a Davi. E Davi perguntou: você é Ziba? Ele disse: sim, eu sou, e agora sou teu servo. E perguntou-lhe Davi, versículo 3, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Olha que coisa interessante, irmãos. A lealdade de Deus, porque a minha aliança que eu fiz com Jonatas, eu a fiz diante de Deus. E aí Ziba respondeu: assim, há um filho de Jonatas, que ele é aleijado dos pés. E aí Davi perguntou: onde ele está? E Ziba respondeu: ele está lá na casa de Maquir, filho de Amiel, numa cidade distante chamada Lodebar. Lodebar é uma cidade que tem um significado, antes ela chamava-se Debir, na verdade. Foi Amós, o profeta Amós, que, falando contra o povo de Israel, chamou esse lugar de terra do esquecimento. E aí acabou pegando, embora Amós não é do tempo de Davi, é um profeta pós-davídico, tudo bem? Mas acabou que hoje nós conhecemos Lodebar como tendo esse significado: lugar desolado, terra do esquecimento, tudo bem? E Davi mandou que trouxessem o Mefibosete lá de Lodebar para Jerusalém. Versículo 6, quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, e vamos lembrar aqui, gente, que haviam dois Mefibosete, tem gente que faz confusão, tá? Porque o filho de Jonatas, é um Mefibosete, que é esse que Davi manda chamar lá de Lodebar. Mas tinha um outro filho de Saul que também se chamava Mefibosete. Tá ok? Esse era tio de Jonatas, que era filho de Saul, com a concubina chamada Rispa. Então não vamos confundir os Mefibosete. Vamos falar do Mefibosete, filho de Jonatas. Ele compareceu diante de Davi, prostrou-se em terra, e Davi perguntou: Mefibosete? Ele: sim, sou teu servo.
O nome Mefibosete, tem uma certa discussão sobre o nome, mas a maioria dos estudiosos afirmam que é exterminador de Baal, ou exterminador de ídolos, ou derrubador da vergonha. Eu gosto desse nome, derrubador da vergonha, e mais para frente eu vou dizer por quê. A vida de Mefibosete, inclusive, era marcada por uma série de reviravoltas, tá? Que é a perda da família, né? A perda do avô, a perda do pai, dos irmãos, ele fica sozinho, aí ele vai ficar aleijado, né? Quando a ama dele, ele tinha mais ou menos 5 anos, quando o avô e o pai morreram, e aí na guerra, né, contra os filisteus aí de novo, e aí a ama, quando vai fugir, leva um tombo, tá? E o Mefibosete, nesse tombo, ele acaba ficando aleijado das 2 pernas, certo? Então é uma reviravolta danada, ele fica aleijado, tá? E a partir daí ele vai morar nessa cidade de Jolodebar, uma cidade esquecida, e fica para lá, e até com um certo medo, né, de que Davi, assumindo agora o reinado, pudesse descobri-lo para matá-lo e pôr fim à descendência de Saul. Então, quem sabe isso também passava na cabeça dele. Mas logo que ele se apresenta a Davi, no versículo 7, Davi se apressa a dizer para ele: não tenha medo. Olha, não tenha medo, porque Davi sabia, né, que era assim que as coisas aconteciam. Quando um rei assumia, matava a descendência do rei anterior, né? Quando um rei, naturalmente, não era herdeiro daquele. Então, Davi diz: pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. E outra coisa, eu vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, tá? Eu vou devolver a você. E você vai comer na minha mesa, você vai frequentar a minha casa, tá? Então, todas as terras que eram do seu pai, eu vou devolver para você. Olha que virada que na vida de Mefibosete, irmão. O cara estava lá sozinho, lá na terra do esquecimento. Daqui a pouco, né, o rei te chama e ele vai com medo, vai matar. E aí, daqui a pouco, ele recebe essa palavra de que ele vai herdar, né, as propriedades do seu avô e ainda vai frequentar e vai comer a mesa do rei. Versículo 8 diz: Mefibosete prostrou-se novamente diante do rei Davi e disse: quem é o teu servo? Porque ele não estava nem acreditando no que estava acontecendo na vida dele. Para que te preocupes com um cão morto como eu. Então ele se refere assim, né? Cão morto. Um cão vivo já era meio desprezado na época de Davi, tá? Não é como nos dias de hoje, né? Que a gente tem um carinho enorme pelos cães, os pets, né, que a gente cria em casa e etc. Então, na época de Davi não era assim, tá, gente? Nem na época de Jesus era assim. Antes, menos ainda. O cão era um animal meio desprezado, porque não tinha o status que tem hoje. E aí um cão morto era pior ainda, né? E aí, então, Mefibosete se prostra e fala isso. Então o rei, versículo 9, convoca o Ziba e diz o seguinte: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tá, tudo que pertencia a ele e à família dele. Então, devolve. E você, falando para o Ziba, você, seus filhos e seus servos, que o Ziba é interessante. O Ziba, ele servia a Saul, e servindo a Saul, ele se enriqueceu. Então, ele tinha filhos e tinha servos. Tá ok? Ziba tinha 15 filhos. Esse Ziba, ele tinha 15 filhos e tinha 20 servos. Então o cara tinha grana, tá? Então ele servia a Saul, ele devia ser alguém grande no reinado de Saul e ele acumulou riqueza, então ele tinha. Mas agora Davi chama o Ziba e diz o seguinte: você vai cultivar as terras, além das tuas terras, você vai cultivar as terras de Mefibosete, as terras que eram de Saul, você vai cultivá-las. E a colheita, tá, você vai entregá-la, as provisões, tá, você vai entregar para o Mefibosete. Mas o Mefibosete vai ficar comendo na minha mesa, vai ficar comigo. Mas a colheita das terras dele você vai cultivar,
vai colher e vai passar para ele. Beleza, Ziba? E o Ziba, versículo 11, disse: o teu servo fará tudo que o rei meu senhor ordenou. E assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Olha que coisa linda, irmãos, que Davi está fazendo, honrando a memória do seu grande amigo Jonatas. Versículo 12. Mefibosete tinha um filho, tá? Quando ainda era jovem, chamado Mica. Esse Mica teve mais 4 filhos, está registrado lá em 1 Crônicas, no capítulo 8, versículo 35, eu vou fazer questão de ler aqui. E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Por que eu estou lendo isso? Para mostrar a vocês que através de Davi nós ficamos conhecendo Melquisedeque. Melquisedeque o quê? Mefibosete. É tantos nomes que às vezes dá um bug aqui na cabeça da gente, né? Uma bugada. Mefibosete. E ficamos conhecendo Mefibosete, os seus filhos, e entendemos que a partir daí, o Mefibosete sendo preservado pelo Davi, ele está sustentando a descendência de Jonatas, irmãos. Então, embora Jonatas tenha morrido, mas a sua descendência permanece através de Mefibosete, porque Davi está lhe preservando a vida, e não só lhe preservando a vida, mas honrando-o, devolvendo as propriedades que era de Saul, e não só as propriedades, porque ele não tinha como tocá-las, porque ele era deficiente físico, mas fazendo com que Ziba as produzisse e dando-lhes o resultado da colheita, ok? Para que ele pudesse prosperar, criar bem os seus filhos pudessem assim dar descendência ao nome do seu grande amigo Jonatas. Então é isso que Davi está fazendo aqui. Coisa linda, coisa linda. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém. Saiu lá da terra do esquecimento, né? Da terra da vergonha, e agora ele foi para a grande casa, né? Foi para a cidade da paz, né? Que é Jerusalém, né? Cidade da paz. Coisa linda, né? Capital de Israel. E passou a comer sempre à mesa do rei, e era ele aleijado dos pés. Versículo 13. Tá? E assim nós estamos encerrando aqui já o nosso estudo, mas eu quero, antes de encerrar, porque o texto ele é curtinho, eu quero falar um pouquinho sobre esse Ziba. Porque o Ziba, embora ele começasse a cuidar das propriedades do Mefibosete, cara, o Ziba, ele deu um mole, tá? Porque quando o Absalão, lá na frente, o Absalão, fez uma rebelião contra Davi, seu próprio pai, e Davi teve que fugir, o Mefibosete, ele pediu o Ziba que preparasse um jumento e que para ele levar provisões, porque lembra que o Mefibosete está com uma herança, está agora com terras, está com propriedade, tem colheita, então o Mefibosete agora ele está bem, ele tem grana, ele agora tem recursos, e ele quer levar provisões, recursos para o exército de Davi, que tinha fugido de Jerusalém por conta da rebelião de Absalão. Absalão tomou Jerusalém. E Mefibosete quer fazer isso. O Ziba, irmãos, ele não leva o Mefibosete, deixa o Mefibosete lá em Jerusalém, vai sozinho, leva as provisões, e quando chega lá, sabe o que o Ziba faz? Ele diz para o Davi o seguinte: olha, o Mefibosete te traiu. O Mefibosete se aliou com o Absalão. Eu vim trazer as provisões para ti, mas o Mefibosete te traiu. Contou essa mentira, irmãos. Contou essa mentira. Só que o Ziba, ele não contava que Davi fosse dar a volta por cima, né? Que o exército de Davi, liderado por Joabe, fosse vencer o exército de Absalão e que Davi ia retomar o governo. E quando isso aconteceu,
que Davi voltou para Jerusalém, Absalão já estava morto, houve aquele confronto ali, certo? Que aí o Mefibosete pôde contar a verdade. Não, meu senhor, eu quis levar a provisão e o Ziba me traiu. E aí sabe o que aconteceu, irmãos? O Davi, ele pega a propriedade do Mefibosete e divide ela para ele e para o Ziba. A gente fica meio assim, por que Davi fez isso? Né? Ele não confiou na palavra do Mefibosete? Parece que não confiou muito não. Tá? Ou talvez porque Davi estava meio baqueado com aquela história do filho dele se levantar contra ele e o exército dele acabar tendo que matar o filho dele. Acho que ele não estava, enfim, Davi não estava bem emocionalmente. Vamos pensar assim. Então Ziba, ele deu essa vacilada, ok? Eu queria acrescentar isso aqui ao nosso estudo. E por que eu quero trazer isso ao nosso estudo? Porque o Mefibosete, quando ele recebe essa ordem do rei de pegar a sua propriedade e dividi-la com Ziba, porque ficou a palavra dele contra a palavra do Ziba, ele aceita, cara, numa boa. Ele aceita numa boa. Ele não guarda rancor, ressentimento, ódio, nem do Ziba, nem do Davi. Tudo bem? E ele toca a vida dele tranquilo, cara. Então, esse camarada, Mefibosete, ele, para mim, nesse texto que nós estamos estudando aqui, ele, para mim, é um exemplo. Primeiro que ele saiu lá de Lodebar, lugar de esquecimento, de vergonha, tá? Perdeu tudo. Perdeu o avô, perdeu o pai, perdeu a herança, perdeu tudo. De repente, a vida dá a ele tudo de volta, né? Agora ele é traído por aquele que deveria ajudá-lo, certo? Ele está numa posição que antes ele não tinha. E ele entende que tudo isso está acontecendo, só pode ser Deus na vida dele. Mas no meio do caminho aparece essa traição. Mas nem por isso o coração dele se corrompe, né? Guarda ódio, rancor, ressentimento. Então isso para mim me traz um ensinamento aqui muito interessante, porque a vida é assim, irmãos, ela tem altos e baixos, a vida ela é complexa, mas uma coisa a gente não pode fazer: guardar, acalentar ódio, ressentimentos, ok? Amargura em nossos corações. Eu queria terminar esse estudo do capítulo 9, 2 Samuel, com esse grande exemplo de Davi, de ter feito lealdade à memória de Jonatas, trazendo Mefibosete de Lodebar para Jerusalém, e também, né, exaltando a atitude de Mefibosete, tá? De, embora sendo enganado por Ziba, não guardar em seu coração nenhum ressentimento. Amém, amados? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Beijo no coração e até o próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Paz para todos.